O Atlético tá pronto para ser a grande surpresa do futebol brasileiro em 2026 e é assim que a gente começa um novo quadro aqui do canal, que é o sensacionalismo. O que é o sensacionalismo dentro do jornalismo? Vocês estão acostumados por aí. É uma manchete muito forte para tentar gerar um debate que às vezes não existe, mas aqui eu vou para um lado ao contrário. Eu vou trazer a manchete forte, mas eu vou chegar para vocês e eu vou tentar provar com todos os pontos que a gente tem realmente total condição de surpreender o futebol brasileiro. E não seria novidade para o Furacão ser um clube que sobe da Série A e logo depois faz campanhas impactantes, campanhas que botam o Atlético numa posição ali entre os melhores times do Brasil. O ano de 2013 não ficou marcado por uma grande conquista, ficou muito perto em relação a possibilidade de título da Copa do Brasil, mas a gente viu em 2023, 2023, a gente viu em 2013 um Atlético batendo o G4 do Campeonato Brasileiro, se classificando para a Libertadores de 2014, que naquele momento era muito complicado, chegando na final da Copa do Brasil, duas campanhas muito expressivas e óbvio, com um time de operários, com um time de trabalhadores, não tinha ali o Cirilo no momento maravilhoso, o Ederson no momento maravilhoso, formando dupla de ataque, tinha o Everton como um ótimo coadjuvante, tinha o senhor Paulo Baia para compor esse quarteto ofensivo, mas no final das contas, a realidade é que ninguém apostava no Atlético atingindo aquele nível e acabou dando certo. Beleza? Então, para a gente começar esse debate, eu fui atrás dos últimos dois times que eu considero que foram as grandes surpresas do futebol brasileiro nos respectivos anos. Um eu acho que vocês já imaginam qual é. Mas eu trouxe algumas estatísticas, trouxe alguma coisa para a gente entender se existe um padrão nesses times que são surpresas. O primeiro deles é o Fortaleza de 2021, o time de Juan Pablo Vojvoda que sobe para a Série A e consegue uma campanha também de classificação para Libertadores, uma campanha muito expressiva, lembrando que o Fortaleza tinha passado temporadas e mais temporadas na Série C. Fortaleza de 2021 teve o sétimo melhor ataque da competição e a 15ª melhor defesa. 49% de posse de bola, quarto melhor mandante, sétimo melhor visitante. Se a gente for parar para ver, o time do Fortaleza tinha Felipe Alves no gol, tinha Tinga, Tite e Benevenuto formando a linha de três. A dupla de volantes era Matheus Jussa e Ederson, que hoje está na Atalanta jogando muito bem. Matheus Vargas era o jogador que completava o meio campo. Você tinha de um lado Lucas Crispim, você tinha do outro lado Iago Pikachu, na frente Robson e David, o famoso DVD. Anotaram os dados, a escalação, beleza? Aí a gente vai pro Mirassol de 2025. Esse sim, acho que com uma campanha até mais impactante do que o time do Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda, o Mirassol de Rafael Guanais, que voltou voltou não, estreou na primeira divisão já com uma grande campanha. Mirassol de 2025 foi o terceiro melhor ataque da competição, e diferente do Fortaleza, que não teve uma boa defesa, foi a sexta melhor defesa do campeonato. 51% de posse de bola, quinto melhor mandante, quinto melhor visitante, uma campanha realmente especial. Teve o seu time titular composto na maioria do campeonato por Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes e Reinaldo, José Aldo, Danielzinho e também o Neto Moura, Alisson, Negueba e Chico da Costa. Eu tenho algumas conclusões depois de ver esses dois cases, tá? Primeiro delas, eu acho que o Atlético tem mais time que os dois. Falando de material humano mesmo. O material humano do Atlético, ele é extremamente subvalorizado. E o material humano do Atlético, eu acho que te dá mais possibilidades de individualidades desequilibrarem. Tanto o Fortaleza do Voivoda quanto o Mirassol do Guanais, eu acho que partia muito do técnico. Eu acho que quando você tem o Zapelli, quando você tem o Viveiros, quando você tem o Esquivel, quando você tem o Julimar, quando você tem o João Cruz, um Dudu, sabe? Eu acho que o Atlético sobe muito preparado para, assim, dentro de um trabalho bem desenvolvido, conseguir competir com a maioria dos times do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que tem material humano compatível com esse sonho de ser a grande surpresa da competição e quem sabe até da Copa do Brasil.
Acho que a primeira conclusão que eu chego é essa. Eu não vejo, de verdade, um padrão nem na escalação e nem nos números para chegar para vocês aqui e falar que o Atlético é um time que tem que fazer isso para ser a surpresa da competição. Mas eu acho que se tem algo que o Atlético pode se inspirar tanto no Mirassol quanto no Fortaleza, é o grande trabalho de um treinador. O que eu acho que esses dois times tiveram em comum foi um Rafael Guanais e um Vojvoda desequilibrante. E é o que eu falo para vocês. Quando você tá na classe média do futebol brasileiro, você dificilmente vai conseguir trazer jogadores que desequilibram financeiramente falando. O que isso significa? A gente não vai competir com o Palmeiras, a gente não vai competir com o Flamengo, a gente não vai competir com o Cruzeiro, a gente não vai competir com o São Paulo, a gente... Esquece. Mas é exatamente isso que faz o técnico precisar ser mais relevante. E aí fica a grande questão. O Odair consegue ser esse técnico desequilibrante como o Guanais e como o Vojvoda foram? Aí eu volto, por exemplo, no Inter, que sobe da Série B, em 2018 tem ali o Odair como técnico, faz uma campanha de terceiro colocado. E aí o histórico do Odair soma muito a favor dele, porque naquele momento foi uma surpresa. E o Fluminense, se eu não me engano, de 2020, que era um time que há muito tempo não conseguia competir, o Odair conseguiu botar num topo alto da competição. E aí eu volto a falar, também não era algo esperado. Então, em dois cases, o Odair fez uma campanha que criou uma unidade coletiva sólida ao ponto de surpreender. Então eu acho que é isso que faz o Atlético ser um dos favoritos a ser essa grande surpresa da temporada. Porque o Atlético de 2022 tinha um olhar, o Atlético de 2023 tinha um olhar do restante do futebol brasileiro. O Atlético de 2026, ele volta a contar com o desprezo da mídia, das outras torcidas, dos outros clubes. Volta a ser patinho feio. Então uma grande campanha vai ser sim uma surpresa para o restante do universo do futebol brasileiro. Não estão esperando um Atlético na parte de cima da tabela. Então acho que o primeiro ponto é esse. Outro ponto que eu acho muito importante a gente trazer no vídeo, concorrência. Quais são os times que podem ser grandes surpresas dentro da Série A? E surpresa é aquele time que faz uma campanha que ninguém estava esperando. E eu acho que eu tenho palpite. E muito apostando no que a gente acabou de ver. O meu palpite de surpresa, depois de muitas temporadas abaixo, é o Santos. O Santos de Juan Pablo Vojvoda, agora com tempo, com um pouquinho mais de autonomia de montagem de elenco, acho que pode fazer uma campanha bem melhor do que fez na temporada passada. E que vem fazendo, o Santos está muito tempo muito mal. Só que aí a gente começa a criar critérios para entender porque o Atlético pode ir melhor que o Santos, que para mim também é um candidato a ser surpresa. Para mim não tem muito mistério. O Santos ele tá sempre próximo de uma crise. Crise Neymar, crise salários atrasados, crise realidade financeira, algo que o Atlético não tem. O ambiente do Atlético é mais tranquilo, pensando num trabalho, pensando em oscilações, pensando em possíveis crises. Então acho que isso faz o Atlético também ser um time ali que, óbvio, vai existir uma pressão, mas o próprio torcedor do Atlético tá com o pezinho no chão. No sentido de o que vier a mais nessa temporada é lucro. Em 2024, que foi um ano muito abaixo, existia ali uma cobrança maior. Existia uma expectativa maior. O ano do centenário, gente. Mas não. Acho que esse ano a baixa expectativa e a noção que nossa primeira meta é ficar na primeira divisão e a partir daí tudo vem a mais, eu acho que pode ajudar muito o Atlético. Beleza? Não tem muitos desvios nessa rota do furacão na temporada. E para terminar, a gente já falou sobre o time, mas eu quero destacar novamente como eu acredito que a equipe do Atlético é uma equipe que ela não entra em campo perdendo para muita gente no futebol brasileiro, cara. Eu acho que ela vai ter que ter, obviamente, uma obediência tática muito importante, e aí a gente vem falando há muito tempo de um Atlético que precisa ter o jogo de transição como seu principal pilar, e acho que esse é um ponto muito importante também, entrar na competição sabendo
como vai ser o nosso jogo, e se você pegar tanto Fortaleza quanto o Mirassol, quanto o próprio Atlético de 2013, como o Inter do Odair, foram times de transição, então saber como vai jogar, saber como vai se comportar no campeonato é fundamental. E acho que o Atlético tem um time compatível para isso. Falo isso em vários vídeos. Julimar, Mendonça, Viveiros, Léo Derek, o próprio Zapelli como lançador, o Portija como lançador. Mas, cara, eu boto na ponta do lápis, tá? O Atlético tem uma boa equipe, bicho. Cara, de verdade. Não é todo time que tem uma dupla de laterais como Esquivel e como Benavides. Não é todo time que tem zagueiros promissores como Arthur e Teran. Não é todo time que tem um meio-campo que tem pelo menos duas referências como Portilla e Zapelli e dois jogadores disputados no futebol brasileiro, jogadores que a elite do futebol brasileiro queria, e ter jogadores extremamente promissores para compor o setor. Querendo ou não, Filipinho é outro jogador mega desejado. Aí você tem a possibilidade do Dudu, do João, duas crias da base que são de um nível altíssimo. Você tem a possibilidade e a surpresa de um Leozinho. Aí na frente eu acho que, volto a dizer, atacantes muito compatíveis com o modelo de jogo que você vai jogar. Viveiros, Mendonça, o próprio Luiz Fernando, que eu acho que não pode ser ignorado. E principalmente o Julimar, que eu acho que é uma referência técnica, um ponta de um nível muito legal. Então, o time do Atlético é visto pelos resultados recentes. Ele é superestimado pelos resultados recentes. Mas se a gente for pensar no campo, esse time ele pode entregar mais do que parece. E eu acho que o grande charme é esse, ele pode entregar mais do que parece. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.